Viva! Neste exercício temos aqui duas funções, a função f e a função h. A função f está definida aqui pelo seu gráfico, temos aqui estes pontos que pertencem ao gráfico da função f, e a função h está definida pela seguinte expressão algébrica, 2x mais 3. Vemos que aqui o conjunto de partida, que é o a, é o mesmo para ambos, portanto vão ter o mesmo domínio, e aqui o conjunto de chegada é o q, também é igual para ambas as funções. Portanto, a função f e a função h têm o mesmo conjunto de partida e o mesmo conjunto de chegada. E agora é-nos pedido para determinar o contradomínio da função f mais h. E para isso eu vou desenhar aqui uma tabela para tornar isto mais fácil. Vamos então fazer aqui o seguinte, aqui ao lado, o espaço não é muito, mas vou tentar apertar aqui um bocadinho a letra, e vou fazer aqui uma tabela, e esta tabela vai conter então o seguinte. Vou já ver quantas colunas é que eu vou precisar. Vou precisar de uma para a função f, outra para a função h, outra para a função f mais h e já agora uma para a próxima, que é o f ao quadrado. Portanto, vou precisar aqui destas colunas. Em termos de linhas, vou precisar aqui de uma linha para o x e depois tenho aqui 4 objetos. Vou colocar então aqui uma, 2, 3, 4. Pronto, penso que assim deve chegar. Se não chegar, também acrescentamos. E agora vou então fazer o seguinte, vou acrescentar então aqui o x e aqui vai ser a função f, aqui vai ser a função h, aqui vai ser a função f mais h e vou aproveitar a tabela para fazer já aqui a linha b, que nos pede o contradomínio da função f ao quadrado. Portanto, aproveito esta tabela e faço aqui a função f ao quadrado. Aqui no caso do x, vamos colocar aqui os objetos. E nós conseguimos ver aqui, pela função f, quais são os objetos. Temos aqui o gráfico da função. E estas duas funções, eu recordo, a f e a h, têm aqui o mesmo conjunto de partida, que é o conjunto A. Este conjunto A será o domínio, ou seja, é o conjunto de todos os objetos. E os objetos é aqui a primeira destas coordenadas. As coordenadas são sempre, neste caso a primeira é sempre o x, e a segunda é sempre o y. E, portanto, aqui a primeira destas coordenadas será o objeto, que é o x. Então, como objetos, temos aqui o menos 1, depois temos aqui o 0, depois temos o 1 e depois temos o 2. Portanto, os objetos são o menos 1, o 0, o 1 e o 2. Isto será o domínio da função, menos 1, 0, 1, 2. Na função f já temos as imagens, portanto, é só ir buscar aqui a cada um destes pares ordenados, qual é que é a imagem do objeto menos 1. E vemos que a imagem do objeto menos 1 é o número 2. Da mesma forma, vemos que a imagem do objeto 0 é o 3, a imagem do objeto 1 é o menos 5 e a imagem do objeto 2 é o menos 4. Em relação à função h, nós não temos as imagens, mas podemos ir calculá-las. Eu vou então calcular. Como é que se calcula? Vou substituir aqui este x por cada um destes objetos. E, portanto, vou calcular qual é que é a imagem do objeto menos 1 através da função h. Vou aqui à expressão algébrica e onde estiver x, substituo neste caso por menos 1. Eu recordo que 2x é a mesma coisa que ter 2 vezes x. Sempre que virem isto assim, é a mesma coisa que ter 2 vezes o x. E, portanto, vou substituir o x, neste caso, por menos 1. Vai ficar, então, 2 vezes menos 1 mais 3. 2 vezes menos 1 dá menos 2 mais 3 vai dar 1. Então, eu sei que a imagem do objeto menos 1 é o número 1. Vou colocar aqui na tabela a imagem deste objeto do menos 1, através da função h, é o número 1. E vou fazer a mesma coisa para estes outros objetos, para o 0, para o 1 e para o 2. Vou então calcular quanto é que é o h de 0. Mais uma vez, é só substituir aqui na expressão algébrica o x por 0. Vai ficar então 2 vezes 0 mais 3. 2 vezes 0 dá 0 e 0 mais 3 vai dar 3. E, portanto, a imagem aqui do objeto 0 é o número 3. Continuando, vou calcular o h de 1. Substituo o x por 1. Fica 2 vezes 1 mais 3.
2 vezes 1 dá 2, 2 mais 3 vai dar 5. Já sei que aqui então é 5. Por último, vou calcular o h de 2. Vai ficar 2 vezes 2 mais 3. 2 vezes 2 vai dar 4 e 4 mais 3 vai dar 7. Vou só emendar aqui, enganei-me. 4 mais 3 vai dar 7. E, portanto, aqui na função h, a imagem do objeto 2 é o 7. E agora eu quero o f mais h. Portanto, o f mais h é só somar aqui a imagem aqui da função f com a imagem da função h, uma vez que tenho aqui a soma, a adição. Então, 2 mais 1 vai dar 3. Aqui 3 mais 3 vai dar 9. Menos 5 mais 5 vai dar 0. E menos 4 mais 7 vai dar 3. E assim posso responder aqui à primeira pergunta da linha A, que é: determina o contradomínio da função f mais h. O contradomínio é o conjunto das imagens, neste caso da função f mais h. E, portanto, o contradomínio, que é aqui representado pela letra D maiúscula, D', vai ser o conjunto formado aqui por estes números, ou seja, pelo número 3, 9, 0, 3. Como o número 3 aparece duas vezes, ou seja, há dois objetos que têm a mesma imagem, aqui no contradomínio ele só vai aparecer uma única vez. Se eu colocar por ordem crescente, vai ficar então o 0, o 3 e o 9. Portanto, isto são as imagens da função f mais h. E agora a função f ao quadrado. Eu tenho aqui as imagens da função f. É só calcular cada um destes números ao quadrado. E, portanto, tenho aqui o f, neste caso aqui é 2, ao quadrado vai dar 4, que é 2 vezes 2. Tenho aqui este 3, que ao quadrado vai dar 9. Tenho aqui este 5, que ao quadrado é menos 5, ao quadrado vai ficar positivo, e então vai dar 25. E por último tenho aqui este menos 4, que ao quadrado vai dar 16. E, portanto, estas aqui são as imagens aqui da função f ao quadrado. Logo, o contradomínio, vou colocar aqui, o contradomínio da função f ao quadrado, vou colocar aqui, da função f ao quadrado, o contradomínio vai ser o conjunto destas imagens, ou seja, o 4, o 9, o 16 e o 25. E é tudo. Espero que tenham percebido e até breve.